pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai com mais uma aula teórica de solubilidade. Vamos ver como que cobra aqui nos parciais de química. Fala assim, ó. Considerando unicamente os seguintes elementos, lítio, hidrogênio, silício e nitrogênio, escrever a fórmula de uma substância formada por moléculas binárias, ou seja, binária que são as moléculas que têm dois elementos, solúveis, então ele quer solúvel em um solvente polar. Gente, a regra de solubilidade é a seguinte, solubilidade primeiro é quando uma molécula se dissolve em um solvente, tá? Então isso é solubilidade. Quando ela se dissolve, ela é solúvel. Quando ela não se dissolve, ela não é solúvel. Então a solubilidade se refere a ela se dissolver nos solventes, certas moléculas se dissolverem ou não nos solventes. Então, a regra da solubilidade é a seguinte, é que semelhante se dissolve em semelhante. Aqui eu coloquei em espanhol, né? Similar se dissolve em similar. Mas é o mesmo conceito, semelhante se dissolve em semelhante. Se a gente for com essa ideia na cabeça, a gente percebe o quê? Que se ele tá falando ali, ó, que ele tá falando assim, que ele quer uma molécula que é solúvel em solvente polar. Se o solvente é polar e semelhante dissolve semelhante, então, o que ele está pedindo? Ele quer uma molécula binária polar também, porque semelhante se dissolve em semelhante. Moléculas polares, como eu coloquei aqui, moléculas polares se dissolvem em solventes polares, enquanto moléculas não polares se dissolvem em solventes não polares. Ok? Então, como que a gente faz assim? A gente está falando de molécula, de solubilidade de moléculas, não de íons. Portanto, a gente tem que excluir os metais. A gente vai falar das moléculas mesmo, não dos compostos iônicos. Então, o lítio a gente pode desconsiderar porque ele é um metal, tá? Então, ele não entra porque o metal com não metal é um enlace iônico e a gente quer uma molécula, ou seja, um enlace covalente, solúvel em solvente polar, e se a gente está falando de uma polaridade e uma não polaridade, a gente está falando dos enlaces covalentes. Então, ó, o silício, o hidrogênio, está na família 1A, portanto, ele compartilha um elétron. O silício, gente, ele está na família 4A da tabela. Então, ele tem 4 elétrons ao seu redor e ele vai fazer 4 ligações para ficar estável. Já o nitrogênio está na família 5A da tabela e isso significa que ele tem 5 elétrons ao seu redor. E para ele ficar estável, ele precisa fazer 3 ligações, porque 5 mais 3, 8, né? Ele precisa ter 8 elétrons na sua última camada, assim como o silício, 4 mais 4, 8. O hidrogênio é uma regra, ele fica estável com 2 elétrons. Então, a gente quer uma molécula polar. Se a gente juntar o silício com o hidrogênio, por exemplo, aqui, então a gente vai precisar de 4 hidrogênios para cada silício. Isso vai formar uma molécula no polar. Por quê? Porque se eu junto silício com hidrogênio, o hidrogênio ele está puxando aqui os elétrons com uma força. Esse hidrogênio com a mesma força, esse outro hidrogênio com a mesma força e esse outro hidrogênio aqui com a mesma força. Isso dá uma resultante das forças igual a zero. Portanto, o momento dipolar é igual a zero. E isso faz ser uma molécula não polar. Então, não pode ser o silício com hidrogênio. A gente já viu que isso forma uma molécula não polar e a gente quer uma molécula polar. Então, agora o nitrogênio com o hidrogênio. O nitrogênio tem 5 elétrons, precisa fazer 3, então ele vai precisar de 3 hidrogênios. Se ele está fazendo 3 ligações e ele tem um par de elétrons livres, isso significa que a presença de elétrons livres já caracteriza uma molécula ser polar. Então, galera, é isso que está pedindo? Ele quer moléculas binárias, que quer molécula binária que tenha 2 elementos. Aqui tem 2 elementos, o nitrogênio e o hidrogênio. Tem 4 átomos, porque tem 3 hidrogênios e um nitrogênio, mais é uma molécula binária, porque tem
dois elementos diferentes, o nitrogênio e o hidrogênio. Então, essa é a resposta dessa questão, NH3. Por quê? Porque o N é uma molécula, vai formar uma molécula polar, certo? E polar se dissolve em polar. Por que eu não juntei o silício com o nitrogênio? Porque, gente, os dois, um quer fazer 4 ligações, o outro quer fazer 3 ligações. Então, eles vão formar moléculas mais complexas. E a gente sempre vai pelas moléculas simples, beleza? Qualquer dúvida, questão, pergunta sobre esse exercício, podem me mandar nos comentários.